Fala minha nação, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre a próxima partida do CSA, né, que é no domingo, ainda temos alguns dias até lá, mas eu quero trazer um pouco para vocês a minha avaliação atual sobre o elenco que o time do CSA tem à disposição e o que a gente pode fazer para ter uma atuação melhor do que a gente teve nessa última partida. Uma avaliação aí individual de alguns jogadores, algumas posições, algumas peças e algumas alternativas também. Agradeço a presença de vocês aqui no Diário de Azulino. Vamos que vamos falar um pouquinho do nosso time do CSA. Já se inscreve aqui no Diário de Azulino, dá o like aqui também para dar uma forcinha aí no nosso trabalho e vamos que vamos para o vídeo porque tem muita coisa aí pra gente falar. Eu acho que no gol a gente tem ainda o Tomazella, que apesar de ter tomado 3 gols, não, aliás, perceberam a mudança da câmera, né? Estamos aqui com uma angulação diferente, a câmera é um pouco mais alta, um pouco mais distante. Ao longo do tempo a gente vai corrigindo essas coisinhas aqui no canal. Quero trocar essa cadeira, né, que ela tá sem o regulador de altura, né, para eu poder ficar mais alto ou mais baixo aqui, então ficaria mais centralizado na tela, mas eu pretendo utilizar um ângulo assim mais amplo mesmo nas nossas gravações, certo? Então manda aí nos comentários também o que você achou, se você prefere mais próxima, se você prefere mais distante, se assim tá legal, mais virado pra lá, mais virado pra cá. Fala aí, manda nos comentários que a gente vai tentando sempre trazer a melhor enquadramento aqui pra vocês, tá? Mas o microfone tá aqui, tá de boa, então vamos que vamos, né? Já tinha falado do Tomazella, apesar dele ter levado esses 3 gols, ele acho que não teve culpa, né, nessa derrota aí do CSA. Foi muito mais erro do nosso sistema do que do goleiro em si. Então acho que ele não tem culpa, deve continuar e realmente os outros goleiros não passaram muita confiança. Acho que o que mais trouxe confiança aí pra torcida foi o Yuri Senna, mas que na última partida dele aqui foi bastante vaiado e criticado pela torcida. Então acho que o Tomazella é o goleiro titular para a maior parte do torcedor, inclusive. A nossa defesa, Almir Luan, Wellington Carvalho e Bruno Cardoso, eu acho que o time do CSA entrou nesse jogo com 3 zagueiros pela falta de jogadores ofensivos. O CSA só tinha de meia, tinha na verdade 3 meias, né? O Xuxa, o Dudu e o Buga, né? 3 jogadores de meio campo ali, sendo que de ataque era só Marquinhos, Yuri Tanque e Vitor Leque, certo? Então pela falta de opções no ataque, jogadores de ataque efetivamente, o treinador optou por jogar com 3 zagueiros para colocar só 2 lá no ataque. Então, pode ser que esses 3 zagueiros sejam desfeitos, certo? Então, na minha opinião, entraria aí com o Almir Luan e o Wellington, se fosse jogar com 2 zagueiros. E se fosse jogar com 3, Almir Luan, o Wellington e Eduardo Biazos. Apesar do Bruno Cardoso ter feito... eu até tinha citado que eu gostei da atuação dele até o momento que ele entregou o gol. Aliás, foi só elogiar que ele fez aquela bobagem na defesa, mas exatamente por isso, essa insegurança, eu acho que a gente não pode ter no nosso setor defensivo. Então, Almir Luan, Wellington e Eduardo Biazos, eu acho que trazia, de certa forma, até mais consistência na nossa defesa, certo? Mas... como eu falei, o Bruno Cardoso fez uma estreia boa até o momento em que entregou o 2º gol da equipe do Ipiranga, certo? Só que ele pode trabalhar, né, nesse mental, trabalhar aí o treinador também fazer uma cobrança, né, exatamente para jogadas como essa, ele não vacilar mais, fazer um treinamento mais específico nele, para ele ganhar confiança e voltar a jogar. Não sei qual vai ser a preferência dele, foi um jogo apenas, mas pelo conjunto da obra, pelo que a gente vê, assim, se fosse com 2 zagueiros eu iria com Almir Luan e Wellington. Eles demoraram um pouco para se entender, né, quando jogaram juntos apenas eles 2, mas eu entraria com eles 2, né, o Wellington mais na esquerda, mais quebrador, e o Almir Luan na direita tentando acionar mais um passe, certo? Mas eu iria com eles 2. Se fosse com 2 zagueiros, tá? Se fosse com 3, eu iria com o Eduardo Biazos jogando um pouco mais pela esquerda, exatamente por conta disso aí do Bruno Cardoso, tá? Mas eu acho que ele pode somar também no nosso sistema defensivo se ele botar a cabeça no lugar e começar a acertar, né? Porque naquele jogo realmente o 2-0 tá nas costas dele e a gente meio que deixou de competir no jogo por conta disso. A gente faz até um gol ali com ele mesmo, né? Numa bola aérea, mas que a gente acaba sofrendo daquele 2º gol e que isso daí não pode se repetir, tá?
Os laterais, que jogaram como alas, né, mas que podem voltar a ser laterais se o professor optar por 2 zagueiros apenas. Dalpian e Lucas Marques. Eu mudaria os 2. Não me convenci com o Dalpian. Pra mim, o Eric joga mais do que ele, né? Tem jogado melhor do que ele. Claro que o Dalpian tá chegando agora, pode se readaptar um pouco mais, né? O time, a forma de jogo, mas ele realmente não se deu bem nessa última partida e a gente não pode se dar o luxo também de ficar forçando um jogador a se adaptar rápido e tal, não sei o que. Não, a gente tem que colocar o cara que se adaptou melhor naquele momento. O Dalpian vai ter oportunidades, em algum momento ele vai ter a chance de jogar, vai se entrosar com o time, né? Mas por enquanto, pra mim, o Eric é titular. Mas, do outro lado, e até isso se encaixa na minha intenção de tirar o Dalpian, eu achei que o Rafinha é titular no lugar do Lucas Marques. O Lucas Marques, apesar de esforçado, ele é afobado, né? Ele falha bastante tecnicamente e eu acho que o Rafinha, quando entrou, foi melhor do que o Lucas Marques, tá? Então eu acho que a gente pode mudar os 2 alas nesse sentido aí. O meio campo, Marlon, Valora e Xuxa, não mudaria. Eu acho que até agora não chegou ninguém que chega e diga, opa, vim pra ser titular, hein? Até agora, ninguém, eu acho. Mas eu venho sempre naquela cobrando mais chances para o Pedro Favela. Eu acho que ele é mais cão de guarda do que o Marlon, sabe? Então poderia ser o Pedro Favela, o Juninho Valora e o Xuxa, né? E aí a gente teria um jogador de mais pegada lá no meio de campo, o Pedro Favela, para poder ser esse cão de guarda, né? Proteger mais essa defesa. E daí o ataque fica a dúvida, vão ser 2 ou vão ser 3? Se jogar com 3 zagueiros, ficam apenas 2. Se jogar com 2 zagueiros, viram 3. E aí até a gente tem a volta do Thiago Marques, como o pessoal tá falando que ele se recuperou aí de lesão, né? E aí a gente pode voltar a ter nosso sistema num 4-2-3-1. E aí seria, pra mim, o Marquinhos, o Thiago Marques e o Vitor Leque. Não gostei da estreia do Yuri Tanque, achei que o Vitor Leque pode ter mais essa oportunidade, sabe? Pra mostrar o futebol dele, até por ser um jogador de lado também, né? Mais do que o Yuri Tanque. E a volta do Thiago Marques sendo lá o jogador centralizado, eu acho que o Yuri Tanque veio para rivalizar com o Thiago Marques, né? Mas não se firmou realmente nesse momento. E o Thiago Marques era o cara que vinha fazendo gol, então ele merece aí essa vaga de titular exatamente pelo retrato das últimas partidas. Então, nesse sentido aí, a minha formação seria, eu acho que para esse jogo, voltar ao sistema 4-2-3-1, até porque vamos jogar dentro de casa, a gente precisa se impor, e esse 3-5-2 que o CSA tem utilizado é muito mais por falta de opção no ataque e para dar consistência para a defesa, né? Aí tipo, une o útil ao agradável, né? A defesa tá inconsistente e o ataque tem poucas opções. Aí diminui a quantidade de jogadores ofensivos, aumenta a quantidade de jogadores defensivos e sobe os laterais, que são mais eficazes do que os atacantes de ponta, né? Então, até nesse sentido agora, com o retorno de algumas peças, a gente pode voltar ao sistema de 4-2-3-1. Então, para mim, a escalação ideal para esse jogo seria o Tomazella, o Rafinha na lateral direita, Almir Luan, o Wellington e o Eric do lado esquerdo. No meio de campo, Marlon, Juninho Valora e Gustavo Xuxa. No ataque, Marquinhos, Thiago Marques e Vitor Leque. Essa seria a minha escalação para o jogo de domingo. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa escalação ou não. Mas a gente tem também algumas outras peças que ainda estão no CSA, mas que a gente está naquela tentativa, né, de negociar saída, negociar empréstimo ou uma rescisão amigável. São alguns jogadores aí também que estão no departamento médico e alguns treinando em separado. Não vou citar todos, mas eu vou citar aqui 2. O Niltinho é um jogador que muito se falou dele nesse ano em questão de lesões, né? E eu fiquei sabendo de algumas situações dele dentro de campo que me preocuparam bastante. Dentro de campo não, no dia a dia de treinamentos, né? Que me preocuparam bastante, né? De estar treinando, aí de repente na véspera de partida está machucado, aí não joga na partida importante, no dia seguinte tá lá treinando de novo. Fiquei sabendo de situações dessas do Niltinho, né? Para evitar entrar em campo nas fogueiras, né, velho? Então só por isso ele já não merecia mais
está jogando. E também porque quando ele jogou, ele não mostrou que é aquele Niltinho de 2018. Aliás, eu acho que o Niltinho nunca foi aquele Niltinho de 2018. Em nenhum dos times que ele passou depois, ele teve atuações tão boas. E até aqui no CSA foi um retrato muito pequeno. Em um time que se encaixou completamente. Era um time redondinho. Então todo mundo estava jogando bola. Um jogador razoável em um time bom vira um jogador bom. Então eu acho que ele foi muito na onda do time também e conseguiu criar esse nome dele. Mas ele volta para o Brasil, vai para Ponte Preta e sai de lá muito criticado. Vai para o Náutico jogar no ano passado o mesmo campeonato que nós estamos jogando hoje, que é a Série C, e não joga bem, passa o tempo inteiro praticamente machucado no Náutico, é banco de reserva e sai bastante criticado de lá também. Então, o Niltinho, pra mim, ele não tem condição de jogar aí na equipe do CSA. Por esses dois fatores, né? Primeiro, esse baixo rendimento dele e a quantidade de lesões, e também por essas questões aí nos bastidores que pouca gente fica sabendo. Eu fiquei sabendo e não quis soltar essa bomba antes, mas e agora também não sei se ele vai sair, se ele vai ficar. O CSA tentou negociar a saída dele e ele tem um contrato de 2 anos, então fica mais difícil negociar essa saída, mas que já ficou claro que o time do CSA está completamente insatisfeito com o rendimento dele e queria negociar a saída. Então eu acho que é um jogador que, se o time do CSA conseguir negociar que ele saia, vai ser bom para aliviar a nossa folha e trazer um jogador que esteja mais compromissado com o nosso time, tá? E além dele também o Alisson Farias, que é outro cara que chegou aqui com muito nome e que com pouca bola também. Não mostrou a que veio em nenhum momento ao time do CSA, ainda tá machucado agora, onerando a folha salarial do time do CSA e sem trazer o retorno técnico necessário. Inclusive eu acho que deve ser um dos jogadores mais caros do elenco do CSA. Então são 2 jogadores que estão inflando a folha salarial, o CSA não tá conseguindo rescindir com eles, um porque o Niltinho tem um contrato longo e aí a multa seria muito grande, e o outro porque tá machucado, então não vai sair. E aí, bicho, como é que a gente vai contratar outros jogadores para o lugar deles se eles estão aí ainda no time do CSA e sem sair, né? Então tem que rescindir com esses caras, não pode só romper o contrato se não paga multa e multa alta, né? Então a gente tem que saber negociar, tem que ter inteligência para negociar, sabedoria, né? Mas precisa também de agilidade para negociar com esses caras, porque até agora não mostraram a que vieram e eu não acho que vão ser caras que vão resolver pra gente na Série C, tá ligado? Vão estar ali só inflando a folha salarial pra estar no banco e ser mais do mesmo e não ser jogadores que são caros, né? E que não vão ser jogadores pra resolver. Então, alguns já negociaram suas saídas e aí o time do CSA abre espaço na folha salarial para contratar outros, como fez, contratou 9 peças e a gente vai ter aí possivelmente mais alguns jogadores à disposição, né? Alan Pedro foi regularizado, a gente tem outros jogadores aí que podem ter mais espaço para jogar nesse próximo jogo, então é isso, cara. Eu acho que sim, a gente precisa de reforços para o ataque, porque são poucas peças. Se a gente for olhar, a gente só tem 4 atacantes que são hoje jogadores que estão jogando regularmente, que é Marquinhos, Yuri Tanque, o Vitor Leque e o Thiago Marques, né? 2 desses acabaram de chegar, a gente ainda tem que avaliar eles, mas aí tem ainda no elenco Niltinho e Alisson Farias, né? Então na prática são 6 atacantes que o time do CSA tem no elenco, mas que apenas 4 estão sendo utilizados regularmente. Outros jogadores já estão aí negociando saídas e tudo mais, mas vamos ver como é que essas coisas vão se desenrolar daqui pra frente. O CSA ainda precisa correr atrás disso, tá certo? Mas enfim, galera, passei aí a minha opinião pra vocês, né? Repetindo aqui a escalação, pra mim seria um 4-2-3-1 com o Tomazella, Rafinha lateral direito, Wellington Carvalho, Almir Luan e Eric, Marlon, Juninho Valora, Gustavo Xuxa, Marquinhos, Vitor Leque e Thiago Marques. Se fosse pra jogar com um 3-5-2, seria o Tomazella, Almir Luan, o Wellington Carvalho e Eduardo Biazos, Eric e Rafinha nas alas, Marlon, Juninho Valora e Gustavo Xuxa,
Marquinhos e Thiago Marques no ataque. Para mim seria esses as duas prováveis escalações do CSA que eu tentaria utilizar. Mas o treinador que tá lá no dia a dia, tá testando aí, observando e vendo quem pode encaixar melhor em cada uma das situações. Vamos ver qual a decisão que ele vai tomar para esse jogo aí do domingo. E é isso. Amanhã de manhã temos a nossa live lá no canal, o Espaço da Bola. Cola lá com a gente também para debater sobre o CSA, interagir, conversar bastante. E sábado tem pré-jogo, domingo tem o jogo com toda a nossa programação. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal e uma boa noite. Até mais.